por ano, fazemos uma série de mensagens, sempre, não digo baseadas, mas usando, né, essas ilustrações do cinema. E já há 2 anos a gente usou as animações de sucesso do cinema, Toy Story, Aladdin, né, todas essas animações da Pixar, da Disney e de outras também que fizeram sucesso, que foram campeões de bilheteria, que foram muito assistidas. E é interessante que Deus fala conosco em tudo, em tudo. E por isso a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está falando. Eu não sei você, mas eu estou sempre atento. Às vezes Deus fala comigo no trânsito, às vezes Deus fala comigo em uma situação que acontece, às vezes Deus fala comigo quando eu estou em uma loja. O Espírito de Deus, ele é o nosso parceiro, ele é o nosso companheiro. A Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas. E nós podemos aprender com cada situação da nossa vida, as situações de vitória e também as situações de luta, de adversidade, porque a Bíblia diz que no mundo a gente terá aflições, né? Mas podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, esse ano, a nossa série, nós vamos não entrar nas animações, mas como o pastor Matheus disse já, vamos falar sobre filmes que marcaram época, né? Alguns mais antigos, outros mais novos, mas eu acredito que muitos de vocês assistiram. Vamos falar sobre o Titanic hoje, né? Que foi até, inclusive, no domingo passado eu perguntei, começamos por qual? Todo mundo, a maioria foi Titanic, né? Mas vamos falar sobre o De Volta para o Futuro, lembra do filme De Volta para o Futuro, que foi uma série, acho que teve até 4 edições, se não me engano, do De Volta para o Futuro. Vamos falar que está o mais antigo aí, né? Mas alguns com mais idade vão lembrar do ET, lembra do ET? Extraterrestre, né? Dedinho, ET, né? Aquele ali eu era pequeno, eu era um bebê de colo praticamente, quando passou. Né? Mas, e também vamos terminar com um que foi agora revitalizado, né? E quem não assistiu deve assistir, muito legal, que é o Top Gun, né? Com Tom Cruise, que está no formol, ele não envelhece, ele toma um tipo de água, que eu quero descobrir qual é a marca da água que ele toma, né? Que ele fica cada vez mais jovem. Mas é interessante que, talvez, né, tirando o Titanic, todos eles foram filmes com um enredo bacana, mas o Titanic não foi somente um enredo. O filme Titanic foi baseado em um fato real, em uma tragédia, né? E em 1997, ele foi, então, pelo James Cameron, ele foi colocado nas telas de uma maneira com muita tecnologia. E a gente pôde conhecer um pouco a história dessa tragédia, desse grande navio, né, que estava fazendo a travessia da Inglaterra para os Estados Unidos, de Londres para Nova York, e que matou muitas pessoas pelo seu naufrágio. E é interessante que o filme em si, ele, claro, que vai trazer um enredo, e ele é baseado em cima de um romance que acontece ali dentro. Pode ter acontecido alguns romances, né, mas isso já é o enredo do filme. Agora, eu queria compartilhar com vocês, antes de começar a compartilhar, o que nós podemos aprender com Deus, né? O que esse filme pode nos ensinar, ou que pode ser inspirado, de repente, em algumas coisas. Alguns fatos que são interessantes a respeito do navio, da travessia, do que aconteceu. Primeiro, em números, né? Titanic tinha 269 metros de comprimento. O nome, na verdade, era RMS Titanic, porque ele fazia parte de uma empresa chamada White Star Line, que era a maior empresa de navegação da época e que fazia esses grandes navios transatlânticos. Talvez, muito diferente de hoje, a travessia atlântica, ela era feita
quase que 100% através de navios. Não é como hoje que os aviões atravessam o Atlântico todas as noites. Todas as noites tem, né, voo para Londres, Londres para Estados Unidos, para Nova York, para Miami. Quem já não chegou ali em Miami está decolando aqueles aviões enormes. Até o maior avião do mundo, ele pousa aqui em Miami também. Interessante, não sei se você já viu eles levantando voo ou pousando aqui no aeroporto de Miami, mas a impressão que dá é que ele está parado no ar. Ele é tão grande que nem parece que ele está andando, né? Parece que ele está parado no ar assim. É algo muito bacana de ver. Titanic tinha 269 metros de comprimento, 53 metros de altura, e a capacidade dele foi feita para 2.435 passageiros e mais 892 tripulantes. Ele tinha já, naquela época, né, em 1912, ele começou a ser construído em 1903, mas em 1912, quando houve o naufrágio, imagina quantos anos atrás, mais de 100 anos atrás, ele tinha academia, ele tinha barbearia lá dentro, ele tinha quadra de squash, ele tinha restaurantes de alta categoria, tinha 4 elevadores dentro dele, 4 elevadores funcionavam ali dentro, e algumas curiosidades, ele foi o primeiro navio que teve piscina aquecida, já há mais de 100 anos atrás, piscina aquecida. Quando, na sua viagem inaugural, que foi em 15 de abril, né, de 1912, estava estimado mais ou menos 2.400 pessoas que estavam ali a bordo. E é interessante que, como em tudo, né, em avião é assim também, naquela época, ele foi dividido em classes, né, os tickets para comprar foram divididos em classes sociais, e não só na questão da diferença de preço de bilhete, mas também eram divididos na questão de quem viajava, qual era a classe social de quem viajava. Então, tinha a primeira classe, né, e a maioria das pessoas que estavam na primeira classe eram pessoas, obviamente, ricas, né, pessoas prominentes da alta sociedade, empresários, políticos, militares, do alto escalão, industriais, também banqueiros e algumas socialites. Os passageiros já da segunda classe eram viajantes da classe média mesmo, incluíam professores, autores, clérigos e alguns turistas que estavam fazendo essa travessia. E havia a terceira classe, né, que aí era somente os imigrantes. A maioria das pessoas que estavam na terceira classe, que era 7 libras, a terceira classe, o valor da terceira classe, era, na sua maioria, na época, né, 7 libras, na sua maioria eram imigrantes que estavam indo atrás de uma vida melhor, viver o sonho americano e estavam ali. Obviamente, havia separação entre essas classes, inclusive, na terceira classe, havia, inclusive, uma proibição de, não poderiam ascender até os lugares onde a primeira classe estava, inclusive com portas fechadas, que eram abertas pelos tripulantes no momento certo. Dizem os historiadores que, no momento em que se afundou o Titanic, não se sabe se por ordem política ou pelo quê, a maioria das pessoas que morreram era da terceira classe. E algumas portas dessas não foram abertas. As pessoas não tiveram nem como ter acesso aos botes salva-vidas, porque ficaram presas. A terceira classe ficava do nível do mar para baixo. Então, você sabe que o navio ele tem uma parte que fica boiando e tem uma parte que fica abaixo. A terceira classe não é que não tinha vista para o mar, tinha vista para o submar. Se é que tivesse escotilhas, né? Seria um submarino. Mas eles não tinham, ficavam do nível do mar para baixo, junto praticamente com onde ficavam ali os tripulantes também. Ainda algumas observações, né? Morreram pessoas importantes nesse naufrágio. Um deles, talvez, um homem mais rico da época, parte da primeira família multimilionária da América. Estava lá o coronel John Jacob Astor, IV. Ele era herdeiro da primeira família multimilionária da época, né, os poderosos Astor,
que até hoje a família Astor ainda manda na América, né? Até hoje os seus descendentes têm muita influência. Também estava ali, por curiosidade, né, o magnata industrial Benjamin Guggenheim, que foi o fundador e proprietário de uma loja bastante conhecida chamada Macy's, que também naufragou nesse navio. Interessante, né? São só algumas curiosidades. No total, 1.517 pessoas morreram, 706 pessoas sobreviveram, e entre os 2.223 tripulantes, de acordo com o relatório de desastres que se deu no Senado dos Estados Unidos. O Titanic se tornou, agora falando um pouquinho a respeito do filme, né? Esse filme foi feito em 1997, foi dirigido e escrito e coproduzido pelo James Cameron, né, o famoso diretor de cinema, e talvez foi o longa-metragem mais caro, na verdade foi até então, mais caro já produzido, com um orçamento de 200 milhões de dólares. Um filme ficou mais caro que construir o Titanic, né, para fazer o filme. E ele se tornou um fenômeno de bilheteria. Foi indicado para 14 Oscars e venceu 11 estatuetas, inclusive de melhor filme e de melhor diretor. O seu faturamento, ele foi o primeiro filme já feito no mundo a ultrapassar a cifra de $1 bilhão de faturamento. Ele alcançou 2,2 bilhões de dólares. O faturamento desse filme. Daria para fazer muitos Titanics, só com faturamento, né? Então, são algumas curiosidades. E, claro que a gente já viu quem chorou no filme, né? A gente chora, obviamente, quando a gente... Vocês já notaram isso, que quando há uma tragédia, como nós tivemos aqui nos Estados Unidos, a queda das torres, né, lá em Nova York, quando há uma tragédia, ou como aquele deslizamento de terra lá em Minas Gerais, em Brumadinho, né, a gente vê as imagens, a gente fica impactado com as imagens, e a gente fica triste, sabendo que pessoas morreram, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus familiares. Obviamente, a gente fica, não há quem não fique, né? Tem que ser robô, tem que ser uma pessoa de outro mundo para não ficar mexido com notícias de tragédias, de aviões que caem, de naufrágios como esse. Mas você já prestou atenção que nos mexe muito mais quando a tragédia ela é personificada? Como assim? Quando, por exemplo, morreram tantas pessoas na queda das Torres Gêmeas. Uau! Estamos tristes. Mas aí, de repente, o jornal bota assim: morreu fulana de tal, mãe de 3 filhos, bota a foto dela, era professora, era assim, era assada. E a gente sabe um pouquinho da história da pessoa, parece que a dor fica mais real, né? Morreu aquela criança, tinha 12 anos de idade, ela era um fenômeno na escola, ela era muito querida, sabe, a história da pessoa fica muito mais real, porque não é somente um fato, aí você começa a ter uma empatia com as vítimas, e talvez o fenômeno, né, e aí a grande sacada do James Cameron em trazer essa filmagem, recriar essa tragédia, foi levar o público, né, nós que estávamos assistindo, a termos uma empatia com alguns dos tripulantes. E ali estava, obviamente, a Rose, né, e como é que é o nome do outro? Jack, né, que inclusive estavam por aqui agora mesmo. Mas, né, não é um espírito, não, tá? Mas, então ali, claro que eles fizeram aquele romance, todo aquele que nos levou a conhecer a história do Jack, que era um cara pobre, e recontaram aquela como é que fala,
aquele truque cinematográfico, não vou chamar truque, mas essa receita cinematográfica do pobre se apaixonando pela rica, né? Daquele que não pode, tendo acesso, né? A Disney usa muito isso, né? O Aladdin também era lá, e a menina era uma princesa. Tem até um dos cachorros, que tinha um cachorro sem raça e a cachorrinha de raça. Como é que é? A dama e o vagabundo, né? Então, essa receita da dama e o vagabundo, ela é meio né? Nos fascina. E essa receita foi colocada, obviamente, dentro do drama do filme. Não que isto foi relatado, realmente aconteceu. Isso não aconteceu. Isso foi para gerar em nós essa empatia com alguns tripulantes. E por isso a gente chora, né? Claro que a gente fica triste com a tragédia, mas por isso, porque nós estamos nos despedindo de alguém que nós conhecemos a história, ou a nossa mente acha que conheceu, né? A história do Jack e a história da Rose. Bom, gente, não estou aqui para dar uma palestra sobre cinema, obviamente, mas estou aqui para a gente aprender alguma coisa com esse filme. E é óbvio que a gente poderia explorar muitas coisas do filme, mas eu queria explorar 3 coisas que para mim foram importantes e que, ao meu coração, eu acho que nós podemos aprender com o Senhor. A primeira área que eu gostaria de compartilhar com vocês é a questão da soberba humana, a arrogância humana. A arrogância humana, a Bíblia diz que é o princípio da ruína. Provérbios 29, versículo de número 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nós temos que aprender muito a respeito disto. Temos que ser pessoas que temos autoestima, nós temos que ser pessoas que temos, sermos otimistas, mas há uma linha onde a autoestima, o otimismo, se converte em autossuficiência, arrogância. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus abate o arrogante. Eu não quero de forma nenhuma aqui nem fazer uma inação, não é meu objetivo, e seria muito leviano se eu falasse: Deus afundou o Titanic porque alguém disse que este navio nem Deus afundaria. Ei, Deus não é um moleque que se sentiu ofendido, agora botou o dedinho lá e afundou ele, para mostrar isso. Não creio. Nem tudo tem um porquê. E aí nós temos que aprender isto, sabia? Porque sempre que uma tragédia acontece, a gente quer achar um culpado. A gente quer achar um porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com ele? Por que isso está acontecendo com essa empresa? Por que isso está acontecendo com essa família? Por que isso está acontecendo com esta mulher? Por que isso está acontecendo com esse homem? E muitas vezes, que é algo natural da gente buscar o porquê, nós podemos errar. Porque nem sempre as coisas têm um porquê. Ou às vezes o porquê nós só vamos descobrir bem lá na frente, bem depois que se passou. Ou vamos entender o porquê que aconteceu. Por que Deus permite que um pai perca um filho? Como eu disse aqui no domingo passado, ou na quarta, acho que eu compartilhei sobre a perca de um menino, né, de um jornalista que eu gosto muito de ouvir, José Maria Trindade, que faz o programa Pingo nos Is, lá na Jovem Pan, e que perdeu seu filho de 27 anos, tinha acabado de se formar médico. O orgulho da família. Imagina, o filho primogênito estava trabalhando como médico, e ali em Brasília, dentro de uma ambulância, junto com dois parceiros de trabalho, a ambulância bateu atrás de um caminhão, indo
resgatar alguém, os dois que estavam com ele tiveram só escoriações ou nada praticamente, e ele, o filho de José Maria, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa e teve morte cerebral no outro dia. E ele não... As informações que eu tenho é que o José Maria, inclusive, é evangélico, é cristão. Vai à igreja. Não sou íntimo dele, mas a gente acaba conhecendo pela rádio. Mas, independente se for ele ou não, por quê? Por que que Deus permite isso? Por que que isso está acontecendo? E nós temos essa dúvida do porquê, não é pecado. Porque é importante a gente... Será que tem alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa? O problema é o que vem depois do porquê. Porque depois do porquê, quando nós não temos a resposta, nós damos a resposta. Ah, também? Você sabe o que a pessoa está a resposta, né? Eu já sabia. Também? Desse jeito, levando a vida assim. E nós julgamos. E julgamos por causa disso. Então, eu não quero dizer aqui que aconteceu a tragédia porque alguém disse isto. Mas há, sim, nos relatos históricos, inclusive não se consegue dizer o autor dessa frase. Alguns dizem que foi o engenheiro que construiu o Titanic, que disse, porque foi o primeiro, uma outra observação, foi o primeiro navio construído com uma nova tecnologia, repartidas em containers, aonde essa tecnologia, mesmo que uma parte do casco tivesse um furo, ele havia isolamento, ele encheria um container, mas os demais containers, em repartições, não entraria água. Foi o primeiro navio que, praticamente, a prova de naufrágio. Porque mesmo se tivesse tomado um torpedo num canto dele, aquele container onde o torpedo furou, explodiu, estaria cheio, mas os outros permaneceriam com ar, fechados. Só que, infelizmente, eles esqueceram que eles tinham que passar os cabos de energia elétrica e aí eles deixaram um buraquinho entre um container e outro para passar os cabos. Pode ser um problema de engenharia, mas dizem que o engenheiro, algumas pessoas falam que o engenheiro disse, esse navio que eu construí, nem Deus afunda. Outras pesquisadores dizem que essa frase não veio do engenheiro, mas veio de um tripulante, que, quando estava embarcando, uma senhora da alta sociedade, deslumbrada com o navio, disse, olha, como ficou luxuoso, como ficou lindo. E esse tripulante disse para essa senhora, não só lindo, como esse navio, nem Deus afunda. Outros historiadores dizem que essa frase veio do capitão. Mais uma curiosidade, um capitão muito experiente, era a última viagem dele, ele ia se aposentar depois dessa. Literalmente se aposentou, né? Desculpa, não consegui segurar a piada. Ainda bem que faz mais de 100 anos, né? Tem tanta gente que está... Mas, não sei de onde veio essa frase, mas quantas vezes nós temos a mesma posição? Nisso aqui, eu não preciso de Deus. Nisso aqui, eu faço sozinho. Nisso aqui eu não preciso nem orar. Para isso eu não tenho necessidade de uma intervenção de Deus. A Bíblia diz algo, sem mim nada podeis fazer. Ei, sem Deus a gente não consegue ser nada de bom nessa vida.
Sem Deus a gente não consegue ser bom marido, a mulher não consegue ser boa esposa, a mulher não consegue ser boa mãe. Mas eu vou ser mãe, eu amo meu filho. Você não vai ser uma boa mãe se Deus não te ajudar. Você vai estragar essa menina, vai estragar esse menino, ou você vai ser muito dura, ou vai ser muito conivente. Alguma coisa não vai bem, porque é o Espírito de Deus que dá sabedoria à mãe, é o Espírito de Deus que dá sabedoria ao pai. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não dá para fazer nada sem Deus, quanto mais atravessar um oceano. E a nossa vida é de atravessar oceanos, a nossa vida é de travessias. Ei, você atravessou um oceano, quando você saiu, pastor, geograficamente não, mas quando você saiu do Brasil e veio para cá, você fez uma travessia de uma nova vida, de um novo tempo, de novos desafios, e não ache que você vai vencer na América sem Deus. Não é o caso de vocês, estão aqui hoje, domingo de manhã, mas muitos imigrantes, porque alguma coisa deu certo, porque alguma coisa foi bem, agora não preciso mais de igreja, agora não preciso mais de Deus, agora, ei, não tem riqueza que não acabe. Quantas pessoas milionárias você conheceu que hoje não tem nada? Na segunda geração acabou tudo, às vezes até na própria geração. Não existe riqueza que não acabe. A Bíblia diz que o ladrão rouba, a traça come, não tem nada que não seja destruído. A única coisa que é eterna e que tem que ser cuidado é a nossa alma. O dinheiro vai embora, as propriedades vão embora, vai ficar tudo aí, mas a nossa alma é eterna. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, gente, é com a soberba. Ei, você já prestou atenção que se Deus não estiver no projeto, a navegação não é segura? Não tinha nenhuma tempestade. Os registros dizem que o mar estava boa e era lua cheia. Era lua cheia no momento do naufrágio. Não havia mar ruim. Estava tudo bem. E um navio feito com a maior tecnologia da época, que nem Deus afundava, afundou. Feito com os engenheiros, com o melhor estaleiro de construção, afundou. Agora, um navio feito muito tempo antes, feito de madeira por uma família, que nunca tinha visto o mar, nem chuva. Olha o tipo do engenheiro. Nunca tinha visto um barco, não sabia nem para que servia. Não sabia nem o que tipo de maré ia encontrar. Simplesmente recebeu instruções daquele que sabe todas as coisas. E construiu. E você sabe que tipo de mar ele encontrou? Talvez a maior tempestade que essa terra já viu. Com certeza a maior. Então, meu irmão, o teu projeto pode ser simples. Pode ser de madeira, não é do melhor aço, não é com todo o dinheiro, não é com toda a influência, não é, se você não tem um bom mentor, você não tem o dinheiro que você precisa, você não tem, o banco não está te ajudando, ninguém, não importa, pode ser de madeira, mas se Deus está te dando esse projeto, Ele vai atravessar os mares, Ele vai prosperar, Ele vai cumprir o propósito. A Bíblia diz que mesmo que o nosso início seja humilde, o nosso último estado crescerá sobremaneira. A Bíblia vai nos ensinar, não fique chateado com os pequenos começos, valorize os pequenos começos, porque se Deus está no projeto, pode começar sozinho, pode começar com as suas mãos, mas vai crescer, vai prosperar, vai ultrapassar tempestades e vai cumprir o propósito.
Quantas grandes empresas começaram com grandes financiamentos, com grandes investimentos, com grandes projetos e não existem mais? E quantas pessoas começaram algo vendendo um alfacezinho num negócio de madeira, e de repente já era 2 alfaces, de repente já tinha cenoura, tomate, e hoje são donos de grandes redes de supermercado. Você conhece histórias assim, o próprio Walmart foi assim. Mas Deus estava no projeto. Porque enquanto o dono do Walmart estava vivo, ele dizia, aqui nós não vamos vender bebida nem cigarro. Porque esse lugar é consagrado a Deus. Você sabe a história do Walmart? Depois vai pesquisar. Enquanto todos vendiam bebidas e cigarro, o Walmart não vendia bebidas e cigarro. Por quê? Foi baseado no princípio, no temor a Deus. Deus estava ali. E por isso prosperou e se tornou a maior cadeia de supermercados dos Estados Unidos. Morreu. Os princípios morreu. Estão empurrando Deus do barco. Não sei o dia de amanhã. Porque se Deus não está no barco, eu tenho medo das tempestades. Se Deus está no barco, eu estou tranquilo. Segunda coisa que eu aprendo, eu queria destacar desse filme, quem assistiu. Eu já disse um pouquinho aqui. O navio ele é dividido em classes de pessoas. Somos divididos em classes de pessoas. Agora, eu quero que você preste atenção que aquele navio, quem assistiu o filme, ele é um micro ecossistema do mundo. É como se fosse uma pequena amostra. Sabe quando tira uma pequena amostra do teu sangue? E pelaquela amostra, eles sabem todo o corpo, como é que está? O navio é uma pequena amostra de toda a sociedade. O que estava ali dentro era o que existe em toda a sociedade. Tem pobre, tem rico, tem mais ou menos, tem aqueles que se infiltram, tem aqueles que chegam. É a mesma coisa. É um micro ecossistema. Eu não estou aqui dizendo, gente, que, pastor, agora eu vou só dizer que era uma injustiça, os pobres estão lá embaixo, os ricos estão lá em cima. Não, meu irmão, eu não acredito nisso. Eu acredito, a Bíblia diz assim, os pobres sempre terei com vós. O pobre não é menor do que o rico, nem maior. A Bíblia diz também que Jesus veio para os pobres. Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ser rico. Ele desceu não em um berço de ouro, mas em uma manjedoura. Ei, pastor, o senhor está fazendo aí uma apologia à pobreza? Não, não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que vai haver diferenças, e isso é natural, e até justo. É justo haver diferenças, porque se a pessoa estudou mais, se ela trabalhou mais, se ela se esforçou mais, é justo que ela alcance mais. Agora, aquele que não sai da rede, não quer trabalhar, não faz nada, quer ter a mesma coisa que o outro. Não. Deus dá a nós conforme o nosso esforço. Ele vai nos ensinar lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é assim que está lá em Provérbios? Não foi assim que ele deu também, e saindo um homem, deixou um talento para cada um. Aquele que multiplicou o talento, ele deu o dobro. E aquele que enterrou o talento, o que ele fez? Tirou até o que tinha. Não, para aí, pastor. Mas esse é o meu Deus. Pastor, eu achei que o senhor ia fazer uma linda pregação agora sobre a diferença de classes sociais. Não. Sempre vai ter assim. Enquanto o mundo for mundo, nós vamos ser divididos em classes. Vamos ser divididos em imigrante, não imigrante, pobre, rico. Infelizmente, isso vai acontecer. As outras divisões que estão nascendo agora. A gente fica chateado. Pastor, o senhor concorda com isso? Não, eu não concordo. Todos somos iguais perante o Senhor. Mas o que eu quero te dizer é que a sociedade nos dividir, a vida nos dividir ou nos colocar em alguma classe social, não impede de Deus nos usar. O mundo, o ecossistema do mundo divide as pessoas em classe social. O ecossistema do reino, não existe essa diferença. A única diferença é filhos e não filhos. Salvos e não salvos. É a única diferença. E ainda a Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos estejam na mesma classe. Como assim? Que todos se salvem. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer assim: Deus chama os que não são para confundir os que são.
Não são dos grandes desse mundo o reino de Deus, não é eles somente. Ah, pastor, então os ricos não vão ser salvos, os poderosos não vão ser salvos. Vão sim, se converterem, se caminharem com o Senhor, e aí vão perder a pobreza e vão morar com a gente? Não, não vão. Isso aí é mentalidade comunista. Não vão continuar ricos e mais ricos ainda. E como é que a gente chega lá? Não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com inteligência. Vai estudar, vai trabalhar, vai se esforçar, que você chega também. Agora, o que eu quero dizer para você é que não impede de Deus nos usar e fazer milagres. Quem era o último dos moicanos lá quando o profeta foi ungir o rei? Davi. Estão todos os meus filhos aqui. Jessé disse, o profeta disse, não, mas não é nenhum deles. Olha esse cara aqui, bonitão, estudou, olha aí, está todo... esse aqui é o cara para ser rei, olha a pinta dele, meu melhor filho, meu. Não, mas não é esse aí. Mas então pega esse aqui, que também é bom, olha aqui. Também não é esse aí, mas então pega o outro. Não, também não é. Então não sei, vamos comer porque eu já estou com fome. Não, ninguém vai comer enquanto eu não achar. Tem alguém aqui na tua casa, Deus me enviou aqui, para ser rei. Tem um, mas é de uma outra classe. Como assim de uma outra classe? Ele está lá cuidando, não está nem comendo aqui com a gente, está todo sujo lá com as ovelhas. Chama ele, deixa eu ver se é ele. Aí vem o pobre coitado da outra classe. Quando chega, está aí. Quem ele vai ser? Rei de Israel. Rei de Israel. E alguém diz, não estou entendendo nada. E a Bíblia vai nos explicar. O mundo vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, meu irmão, o que eu quero te mostrar aqui, que me chama a atenção, é que não adianta a gente ficar brigando por causa de diferença de classe. Aquilo é uma amostra do mundo, o mundo é assim desde que é mundo. E vai ser assim até a volta de Jesus. Não é aí que a gente tem que gastar a nossa energia. A nossa energia tem que ser gasta no quê? Em permanecer na presença de Deus, para que a gente seja salvo. Salvo. É isto. Ah, mas é injusto. Tem tanta coisa que vai ser injusto, e o mundo vai continuar sendo injusto, e cada vez mais injusto, gente. Nós vamos ficar com o cabelo branco pensando assim. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos fazer o nosso melhor. A Bíblia diz assim, olhai um especialista na sua obra, a serviço do rei será posto e não trabalhará mais para a plebe. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Pegue uma pessoa que sabe fazer bem o que faz. Essa pessoa não vai ficar muito tempo onde ela está fazendo isso. Ela vai ser colocada em lugares altos. Ela vai ser colocada para servir pessoas altas. Ela vai ser introduzida em lugares altos. Então, a gente tem que fazer o melhor. Se a gente está varrendo rua, vou ser o melhor varredor de rua. Se eu estou limpando casa, eu vou ser melhor limpeza da casa. As pessoas vão sentir assim, meu Deus, que coisa cheirosa, que coisa limpa, não vejo um pó. Olha, só no Brasil eu vi alguém que limpava assim. Meu, o que é isso? Olha, seja o melhor. Seja o melhor. Hoje você está limpando, amanhã você é dono da empresa de limpeza, amanhã você lança um produto, Deus vai te colocando e você está vendendo produto para aqueles que limpam. Não sei. Teu pequeno começo pode ser humilde, mas o seu último estado crescerá sobremaneira. Ai, pastor, mas não é justo. Para com isso, não gasta tempo. O mundo é mundo, vai ser dividido em classes, mas Deus não olha assim. Deus chama os que não são para confundir os que são. Estão comigo aqui? Amém, gente? Amém? Glória a Deus. E por último, que me chamou a atenção também nesse filme, existe um sinal de urgência. Ei, se o Titanic era uma amostra do mundo que nós vivemos, uma pequena amostra do mundo que nós vivemos, mesmo que há 100 anos atrás, mas não mudou muita coisa, o mundo continua assim, do mesmo jeito, dividido em classes, da mesma maneira, uns fazendo festa, outros comendo caviar, outros comendo pão seco, com água, outros tomando vinho francês, outros com uma banda, e outros com uma sanfona lá embaixo, continua assim. Se é uma pequena amostra do mundo,
Também é uma pequena amostra de como está o nosso mundo. O Titanic demorou algumas horas para afundar. Desde que ele bateu, vinha navegando, parece que estava tudo bem, e ele bate em um iceberg, e aquele navio que era inafundável, começou a afundar. Demorou algum tempo, porque o engenheiro que fez ele também estava a bordo. E o engenheiro não estava aceitando que o navio dele ia afundar. Demorou algum tempo para que ele realmente falasse para o capitão, olha, vai afundar. Só que esse tempo que vai afundar, dizem alguns historiadores, e no filme é relatado, que a tripulação não é avisada. Toda a tripulação não é avisada que ele ia afundar, eles já sabiam disso. Tanto é que deram ordem para os músicos que estavam no salão, era meia-noite mais ou menos, aquela parte do filme é real pelos historiadores, tinham que continuar tocando como se nada tivesse acontecido, como se o navio não estivesse afundando, como se ninguém ia morrer, como se tudo estivesse bem. Mas lá por baixo, a água estava entrando, toneladas e toneladas de água, o navio estava se inclinando, e eles só começaram a perceber que alguma coisa estava errada a hora que o copo de vinho começou a ficar desnivelado. A hora que a taça começou a escorregar, porque o navio já estava pendendo para o lado onde estava enchendo. E ali começou alguma especulação. Então, eles deram um aviso que realmente o navio estava afundando. Ainda interessante, historicamente falando, os telégrafos e os sinais de naufrágio foram enviados, vários sinais que o navio estava afundando. E havia ali perto, muito perto, um navio chamado SS Californian, que fazia aquela travessia e estava muito perto. Olha só o que diz: centenas de vidas poderiam ter sido salvas se o capitão do SS California tivesse tomado uma decisão diferente. Estacionado junto à costa devido ao risco do iceberg, esse navio estava apenas algumas milhas do Titanic. O responsável pelo rádio estava dormindo quando os alertas começaram a ser emitidos. No entanto, pouco depois, a tripulação do SS California avistou sinais de fumo branco disparados pelo Titanic, porque além de comunicação por telégrafo, por rádio, eles, quando o navio naquela época, jogavam fumaça branca para que pudessem avistar. E a lua estava cheia, então eles conseguiram ver essa fumaça que se vê à noite. Olha só, no entanto, o capitão Stanley Lord desvalorizou os alertas e considerou que se tratava apenas de comunicação entre navios da mesma linha de cruzeiros. Então decidiu não socorrê-los. Somente às 4 da manhã, um navio chamado Carpathia, da mesma companhia, conseguiu chegar aonde estava o Titanic e conseguiu resgatar esses 700 e poucas pessoas que estavam já em barcos. O que eu quero terminar falando? Sobre a urgência. Gente, não quero alarmar vocês, mas já está entrando água nos porões desse mundo. Eu sei que vocês estão tranquilos, ouvindo a banda, tomando um vinhozinho, mas esse mundo já está colocando água. Esse mundo que nós conhecemos já está afundando. E ele não está afundando de agora. Na época de Jesus, já estava afundando. Nós já estamos, a Bíblia diz que os últimos dias vão ser como os dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um tempo que as pessoas não queriam saber de Deus. Era a sociedade mais promíscua da época. Era a sociedade que desvalorizava a família e valorizava o desejo pessoal próprio. Era uma sociedade que promovia as relações íntimas de todo tipo. A Bíblia diz que nos últimos dias haverão pestes. Bom, quem é crente há muito tempo talvez já ouve essa mensagem há muito tempo. Pestes e guerras.
Eu já vi isso há muito tempo. Mas a primeira vez que eu estou vivendo acabar uma pandemia e começar uma guerra da dimensão que nós estamos tendo. E não sabemos onde é que ela vai parar. O mundo já está afundando. O mundo já está afundando. O mundo já está à deriva. Pastor, quanto tempo vai demorar para o Titanic ir ao fundo a mais de 2.000 metros de fundura? Que foi o que ele... Não sei. Talvez a gente viva os nossos filhos ainda. Mas para mim, esse barco pode terminar, misericórdia, está amarrado, mas hoje. Porque a partir do momento que Deus me levar, para mim, acabou. Mas nós temos que olhar os sinais, gente. Agora, pastor, o senhor veio aqui para nos assustar, para dizer que nós estamos naufragando. Não, nós não estamos naufragando. O mundo está naufragando, o mundo jaz no maligno. Agora, o que nós temos que fazer? Prestar atenção nos sinais. Nós não podemos ser como esse navio que estava ali do lado, podendo salvar, tendo a capacidade de salvar, tendo os equipamentos para salvar, tendo a técnica para salvar, tendo tudo para poder ajudar as pessoas que estavam morrendo, ficar dormindo. Ei, o cara do rádio estava dormindo, gente. O cara do rádio estava dormindo. A gente não fica indignado com isso? Saber que o cara do rádio, de um navio que estava do lado, perto, algumas milhas, o cara do rádio, que era a única pessoa que não podia dormir no navio, era o cara do rádio. Ele estava dormindo. Era a única pessoa que tinha ferramenta de salvação, que podia dar o aviso, estava dormindo. Mas eu posso fazer isso, uma analogia, você já fez na sua cabeça, que o mundo e os ímpios estavam morrendo e os crentes estavam dormindo. Os que tinham a tecnologia de salvação, os que tinham a ferramenta de salvação. Ei, esse navio está afundando, não se apegue a ele, mas eu tenho para você salvação. Eu tenho um outro navio para você entrar. Eu tenho uma outra vida para você. Eu tenho salvação eterna. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Eu não vou dormir para essa geração. Nós não vamos dormir para essa geração. Nós não vamos. Alguns disseram, não vai dar nada. O engenheiro talvez demorou para dizer, ele diz, não vai dar nada, vai suportar, não, segue assim, toca a vida desse jeito. E a banda estava dizendo para todo mundo, ei, vamos intertê-los, que aí eles não prestam atenção, que a coisa está feia, está muita coisa intertendo a gente hoje, internet intertendo a gente, músicas intertendo a gente, o mundo está nos intertendo, para a gente não prestar atenção, que os nossos filhos estão suicidando, que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão em depressão, que a coisa não está bem. Não, interte eles com música, interte eles com alguma coisa, bota mais vinho. Tem gente que está embebecida, meu irmão. Eu falava com uma pessoa agora que chegou do Brasil, e essa pessoa é muito, não perto, mas influente na área política, e ela dizia assim, porque o governador de Goiás acabou de perder o seu filho, 40 anos de idade, semana passada também. 40 anos de idade, ele estava na missa lá de Trindade, no domingo passado inclusive, quando recebeu a notícia que o seu filho, que estava na fazenda da família, amanheceu morto. E os jornais obviamente não falaram sobre como o menino morreu, como esse jovem morreu, 40 anos de idade, governador Ronaldo Caiado. E quando o jornal não fala do que morreu, ele ao mesmo tempo fala, né? Porque a gente já imagina, se não falou, ou foi droga, foi alguma coisa, porque geralmente se é um infarto, morreu de infarto, parada cardíaca. E essa pessoa, como tem acesso ali, eu fui buscar ela, conversando com ela, disse, e o filho do Ronaldo Caiado? Ele falou, pastor, o menino, 40 anos, mas ainda jovem, com depressão desde os 15 anos de idade. Não suportou a depressão. E colocou uma corda no seu pescoço e se enforcou.
corda por minha conta, então eu vou tirar fora. Mas, na verdade, aqui, tirou a sua vida. E ele disse assim: pastor, o número de jovens querendo tirar a vida com 14, 15 anos de idade é assustador. A mídia não divulga muito isso, mas é uma geração que não quer viver, é uma geração que quer morrer, é uma geração que não está achando sentido na vida. Talvez a enfermidade que mais tem atingido hoje é a depressão, e a depressão não é frescura, a depressão não é brincadeira, a depressão mata. E nós temos que prestar atenção na nossa família, na nossa casa, com pessoas que estão debaixo de depressão, porque existe a enfermidade, mas os demônios se aproveitam da enfermidade, e ali colocam as suas sementes, da semente da serpente. Qual que é a semente da serpente, pastor? É porque você não se mata, porque você não tira a sua vida, você não vai ser um alívio para a sua família, vai ser um alívio para você, você vai parar de sofrer. Isto é uma semente da serpente, isto é uma mentira de Satanás, que quer matar os nossos filhos. É uma geração que está doente psicologicamente, é uma geração que precisa de ajuda médica, e espiritual, e amor da família. E a gente não pode ficar ouvindo a banda e tomando vinho como se tudo estivesse bem. Nesse tempo nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar. Nesse exato momento poderia ter mais, nós poderíamos estar com os 2 cultos aqui, e poderíamos ter aqui nessas cadeiras mais uma família. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Tem 4 cadeiras vazias aqui na minha frente. 4, podia ter o pai, a mãe e 2 filhos. Tem uma família que está aqui, que está desesperada, que está angustiada, que veio para cá, de repente está passando necessidade, ou com casamento destruído, e os filhos estão também confusos, mas poderiam estar aqui ouvindo a palavra hoje, recebendo a Jesus, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Eu estou vendo eles aqui, eles poderiam estar aqui. Por que eles não estão aqui? Por que eles não estão aqui? Porque a gente muitas vezes está igual o capitão do navio. Não, é só um culto, eles estão só festejando, eles estão só fazendo uma música, é só um culto. Ei, um culto muda a vida de uma pessoa. Um culto mudou a minha vida. Foi um culto como esse que a minha vida mudou. Não sei você, mas para mim foi uma reunião como esta, que eu cheguei ali todo desconfiado, e que eu ouvi aquela palavra entrou no meu coração e transformou a minha vida. Se transformou a minha vida, poderia transformar a vida dessa família. Poderia ter transformado a vida deles. Aqui, ó. Era para eles estarem aqui. Essas cadeiras não eram para estar vazias. Onde está esse homem? Onde está essa mulher? Onde estão esses 2 filhos? Será que domingo que vem não vai ser tarde para eles estarem aqui? Será que essa semana o diabo não vai conseguir concluir o seu propósito, que é matar, roubar e destruir, separar a vida dos casais, e de repente esse menino que é mais velho ou mais novo, que está angustiado, diz que quer saber de uma coisa, e tomar um monte de remédio e não poder estar aqui? Ei, eles poderiam estar aqui. O primeiro bote salva-vidas do Titanic, não havia bote para todos naquele barco, mas o mais terrível não é isto. Cabia 65 pessoas no bote. O bote era feito para 65 pessoas. O primeiro bote de salva-vidas saiu com 20 pessoas. Foram os 20 mais ricos. Não sei qual foi, não vou entrar nesse mérito, mas o mérito é que 20 pessoas estava bom demais. Larga, pode soltar.
Tem lugar aí? Não, não tem. Está cheio. Igual a gente faz em elevador. Está cheio. Quem é bom de matemática? 65 menos 20? 45 vidas poderiam ter sido salvas. Uma família, esta manhã, poderia ter aceitado a Jesus aqui. Está aqui, ó, o lugar deles. Foi deixado aqui. É nós, gente. Eu também. É nós que temos que trazê-los. Um culto, uma palavra, muda a vida e o destino de toda uma geração, de uma família. Uma palavra muda tudo, transforma tudo. Uma palavra na embaixada? Não, uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, não foi. Quando eu ouvi o culto que eu estava, não estava nem numa igreja. Era um evento num ginásio de uma escola. Eu não estava com a vida ruim, não estava desesperado, não estava drogado, não estava nada, estava bem. Mas quando aquela palavra entrou no meu coração, foi como uma bomba. Eu disse, eu preciso desse Jesus. E ele entrou na história da minha vida. Eu era solteiro ainda. Ele entrou na história da minha vida. E ele vem escrevendo essa história. E vocês viram aqui a continuação da história. Hoje a minha filha serve ao Senhor. Meu genro serve ao Senhor. Estão lá. Meus filhos você conhece, serve ao Senhor, Amanda. O Noazinho já está liderando uma turma de crianças. E quando termina já vai tudo para a bateria. Nossos filhos servem ao Senhor. Mas tudo por causa de um culto, gente. Tudo porque alguém me disse, vamos lá. Eu disse, não, mas vamos lá para o... Tinha um lugar lá que era um barzinho muito bacana, na cidade de Anápolis, que a gente ia, uma avenida, aqueles lugares que tem os points das cidades médias e pequenas. Não, vamos para... Não, primeiro, hoje à tarde vai ter um negócio legal, vamos lá primeiro. E eu fui primeiro naquele lugar. E naquele dia, aquela cadeira que era para estar vazia, eu sentei. E mudou a história da minha vida. Há sinal de fumaça. Há sinal de rádio. Pedindo socorro, socorro, socorro. E nós vamos precisar ouvir esses sinais. Nós vamos precisar ouvir esses sinais. Porque há uma urgência. Eu quero terminar essa palavra lendo esse versículo aqui. João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Pois a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar.